Se você quer aprender a fazer 10 mil reais em 21 dias, assim como hoje eu faço, não saia desse vídeo. Eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória, mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, siga-nos nas redes sociais, Guilherme Rodrigues Oficial, e vem com a gente e acompanhe até o final. Fala trader, Guilherme Rodrigues com vocês. Para quem não me conhece, especialista em operações de day trade com mini contratos futuros de dólar há mais de 5 anos. E nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história do absoluto zero à consistência. Como eu saí do absoluto zero e consegui faturar hoje mais de 10 mil reais em apenas 21 dias e ensino os meus mentoriados e alunos, e eu quero fazer isso com você também. Vem comigo! A minha história ela é um pouco conturbada e demarcada com vários acontecimentos que de fato marcaram muito a minha vida. Muitas pessoas passam pelas nossas vidas e deixam as suas marcas, as suas digitais. Isso é muito importante. Bom, a minha história, na verdade, como a de todos, começa ainda eu recém-nascido. A minha mãe, ela sempre teve uma situação um pouco conturbada com o seu casamento. A verdade é que o meu pai, ele fazia parte de uma religião, de uma seita, pode-se dizer assim, e nessa religião ele foi doutrinado a tomar uma decisão que mudaria o destino até mesmo da sua família. Ele deveria escolher entre a sua família e ele deveria escolher ou entre a sua família ou a igreja, se batizar com os seus irmãos. Agora, a verdade é que aqueles que conhecem sabem que todo aquele que negligencia, ou melhor, não cuida dos seus e da sua família, tem negado a própria fé e é pior que um descrente. Partindo desse princípio, levamos em consideração que a doutrina que foi estabelecida e instalada na mentalidade do meu pai não foi uma das melhores. E a verdade é que ele chegou até a minha mãe e deu a ela um recado. E o recado foi muito claro. Um dia o Gui vai crescer. E quando isso acontecer, eu vou embora de casa. Agora imagine uma mulher totalmente dependente do seu marido, do seu esposo, em uma situação em que ela não sabia o dia ou a hora que ele iria embora de casa. Então ela passa a maior parte da sua vida, ou o pouco que restava dela, com angústia, aflição e muita ansiedade, com medo de acordar no dia subsequente e não ter mais o seu esposo, o seu parceiro de vida. Devido a essa situação, sabemos através mesmo de alguns estudos e cientistas, não vou passar com informação comprovada, porque eu também não sou especialista nisso, mas alguns estudos dizem e apontam que o câncer, ele é talvez impulsionado ou aprimorado, se eu pudesse usar essa palavra, através das emoções. E foi então que a minha mãe, ela descobriu e foi diagnosticada com câncer. Eu tinha lá para os seus 7 a 8 anos de idade quando isso aconteceu. Foi um momento muito difícil que a nossa família passou. Um momento com muita dificuldade, um momento de muita dor e sofrimento. Devido aos seus tratamentos, como quimioterapia, radiografia, dentre outras medicações, a verdade é que a libido sexual da minha mãe reduziu muito. E agora ela acabou se tornando uma mulher um pouco tão quanto impotente em relação aos assuntos sexuais. Devido a isso e alguns outros motivos que levavam sempre à briga, houve-se a separação de corpos entre os dois. Eu digo isso porque o meu pai ele passou a dormir junto comigo no meu quarto, enquanto minha mãe dormia sozinha no quarto dela. Bom, a relação entre eu e meu pai sempre foi muito boa, eu não tenho do que reclamar. Apesar da sua ausência, foi a sua ausência que me fez se tornar homem. E eu aprendi muitas lições com ele. Mas a verdade é que com os anos se passando, no dia do meu aniversário, quando eu completar 10 anos de idade, eu lembro que eu cheguei, não me recordo da onde, mas quando eu cheguei em casa, eu entrei em casa, eu não achei o meu pai. A princípio imaginei que ele estivesse trabalhando, mas quando eu me deparo com os guarda-roupas, as portas dos guarda-roupas abertas, sem as suas roupas em seu devido lugar, foi então que a ficha caiu. A promessa que outrora meu pai havia feito à minha mãe se cumpriu. Chegou o dia em que ele foi embora. Eu lembro de ter saído correndo desesperadamente pela rua, chorando e gritando, pedindo pelo meu pai, né? E foi algo um quanto tanto assustador para mim. Mas a partir daquele momento eu tinha uma responsabilidade a assumir. Um novo papel deveria ser assumido. E foi então que eu, inclusive, ali eu perdi a minha identidade por assumir a identidade de uma outra pessoa. A do meu pai, a do homem da casa.
Com apenas 10 anos de idade, eu estava sem meu pai e eu tinha ao meu lado uma mãe diagnosticada com câncer. Ela ainda tinha, com um pouco da sua força, ela conseguia ainda trabalhar. Eu ia ajudar ela sempre, né? Inclusive, deixo aqui os meus agradecimentos a uma família que nos acolheu muito bem enquanto minha mãe trabalhava cuidando de um idoso. Eu ia para lá sempre nas sextas-feiras, ficávamos lá os finais de semana, eu ajudava minha mãe em algumas das tarefas e tentava conciliar o trabalho da minha mãe com os meus estudos, inclusive o meu trabalho também. Comecei a trabalhar muito jovem desde cedo e minha vida nunca foi fácil. A minha mãe, ela sempre pedia dinheiro emprestado, R$ 50, míseros R$ 50, para um tio meu, que hoje, inclusive, é um dos caras que mais me aconselha, é um mentor para mim, eu vou chegar nesse ponto. Ela pedia esses R$ 50 emprestados para poder pagar um curso de informática para mim, um curso básico de informática, que na época eu estudava e eu cursava e foi com muito suor, muito esforço. Nunca tivemos uma condição financeira muito boa. A verdade é que, como grande parte da população brasileira, nós éramos de família pobre, família humilde, sem nenhuma condição financeira. Mas minha mãe tinha um desejo, um sonho, de ver o seu filho bem, formado, de ver o seu filho estabilizado financeiramente, um homem de sucesso. E ela lutou muito por isso. É verdade que eu não compreendia todo esse valor, todo esse esforço. E muitas das vezes eu ouvia: você só vai valorizar o dia que você me perder. Bom, isso é uma dura e triste realidade. Por que o diamante é mais caro que o ouro? Que o ouro é mais caro que a prata? É verdade que é mais difícil de se encontrar diamante. Tudo isso se dá respeito à escassez. Repare bem, quando você está enchendo a paciência da sua mãe, quem nunca fez isso? Mãe, eu quero fruta. Mãe, eu quero uma maçã. Mãe, eu quero uma maçã. Mãe, eu quero uma maçã. Mãe, eu quero... Aí ela vai lá e compra a maçã para você, cara. Aí tem maçã e você não come a maçã. Por quê? Escassez. A escassez ativa um gatilho mental, né, no seu sistema ímpico, na qual é responsável pelas emoções e você anseia e deseja muito por isso. Quando você não tem mais, devido a essa escassez, logo você tende a valorizar mais. E eu tenho cenas gravadas comigo de momentos em que minha mãe, em meu aniversário, por exemplo, ela me levava ao McDonald's para nós podermos comer um lanche. E olha só, ela dizia: eu não quero, a mãe não está com fome, a mãe não gosta de comer essas coisas, eu prefiro o típico arroz e feijão. Bom, o fato é que eu descobri mais tarde que isso era devido à má condição financeira, era devido à falta de dinheiro. E ela somente teria, com muita dificuldade, dinheiro para poder pagar para mim. E ela, com todo o seu esforço, ela tirava tudo dela e dava para mim. Para você ter noção do que eu estou dizendo, eu sempre estudei em escola pública, toda a minha vida. A minha mãe, ela pegava as minhas roupas, inclusive, eu sempre fui acima do peso, né? Então as minhas roupas sempre foram grandes. Minha mãe, ela pegava as roupas que eu ganhava da escola pública da prefeitura, aquele típico bermuda azul, camiseta branca da prefeitura, e ela usava para ela, porque ela usava essas roupas e preferia comprar alguma coisa para mim. Sempre foi assim. Mas a verdade é que isso não durou por tanto tempo. O diagnóstico da minha mãe, ele foi se agravando a cada dia mais. Ao dado momento em que os médicos apenas diziam que nós estamos apenas maquiando a situação. Não tem mais jeito. O câncer, ele se alastrou sobre todo o seu corpo. Já havia danificado seus pulmões, parte óssea, dentre outros órgãos também. A verdade é que ela foi se deteriorizando a cada dia que passava. Era um sofrimento imensurável. Ela sentia muita dor, ela gemia, ela chorava, ela gritava de dor. E foi um dos momentos piores que nós passamos. Eu precisava estudar para poder, de fato, trazer um orgulho para minha mãe. Ela sempre dizia o seguinte: eu tenho orgulho do seu irmão, porque o seu irmão, ele é um bom trabalhador. Ele entrou na Toyota aos 18 anos de idade e até hoje, inclusive, ele está lá, né? E minha mãe tinha muito orgulho disso. Agora, de mim, ela tinha orgulho com relação aos estudos. Eu sempre gostei de estudar. Desde os meus 8 anos eu comecei a estudar e aos meus 13 anos eu já havia ultrapassado todos os meus instrutores em todos os cursos.
Eu literalmente zerei todos os cursos que a instituição de ensino fornecia, tive todas as melhores notas, sempre fui acima da média, sempre fui fora da curva quanto a isso. Devido a todo esse meu esforço, eu até comecei a trabalhar lá. Com apenas 13 anos de idade, eu comecei a ser instrutor. E era bizarro. Eu com 13 anos de idade, às vezes ensinando pessoas de 18, 25, quiçá até 50 e lá vai tantos anos. De todos os tipos, de todas as idades. Foi um momento de grande experiência para a minha vida. Entretanto, devido a situações inclusive de ensino e da minha grade acadêmica, eu precisei me retirar desse serviço. Mas aquilo que já era ruim se tornou pior. A minha mãe, ela, com a sua situação um pouco mais depravada, a situação voltou a piorar e não teve jeito. Eu precisava voltar a trabalhar. E não, diferente de muitas pessoas que têm muita oportunidade, quem veio da favela, quem veio da comunidade, assim como eu, sabe que as coisas não são fáceis, sabe que as coisas não são difíceis e eu nunca tive. Principalmente depois do falecimento da minha mãe, eu nunca tive ninguém para de fato chegar junto. Eu sempre fui sozinho. Era eu por mim mesmo e Deus por mim. É claro, temos pessoas muito importantes que entraram na minha vida e eu vou falar acerca delas. Bom, eu comecei a trabalhar, queiram acreditar ou não, e foi uma bênção essa porta que Deus permitiu e abriu para mim, essa oportunidade. Foi ali que eu comecei a aprender e a pegar as minhas primeiras responsabilidades de fato, a dar mais valor ao trabalho, ao suor, a cada calo que formava-se nas minhas mãos. Eu comecei a trabalhar em uma empresa de reciclagem. Cara, era cruel. Um trabalho digno, mas cruel. Eu trabalhava debaixo de chuva, debaixo de sol, não tinha vestimenta adequada, era com as minhas próprias roupas. Eu ia para casa com a minha roupa e voltava sujo, imundo, fedendo a carniça. Era horrível. Eu trabalhava com reciclagem, nós coletávamos em pontos específicos os materiais como garrafa PET, PP, papelão e mais uma porrada de lixo. Já me furei com agulha hospitalar. Eu definitivamente, quantas vezes tive contato com urina de rato, fezes, até mesmo humanas, cacos de vidro, dentre vários outros assuntos e que eu poderia, outros aspectos e resíduos que poderiam me trazer contaminações, doenças, mas eu precisava trabalhar. O trabalho lá até que era bem dinâmico. Nós coletávamos os materiais, nós enchíamos bags com todo aquele material, carregávamos o caminhão e, cara, precisávamos carregar o máximo possível. Então a gente, depois de jogar todo o material dentro do caminhão, nós precisávamos entrar no meio de todo aquele lixo, né? Todo aquele material, todos aqueles resíduos e começar a pular os materiais, né? Para amassá-los cada vez mais. Nós usávamos caixotes. A gente colocava os caixotes, subia em cima do caixote e ficava ali pulando para assentar todo aquele material, as PETs e etc. Levávamos para o nosso ponto. Lá nós faríamos, perfurávamos com uma faca, separávamos a cor, as PETs laranjas, verdes, brancas, separávamos elas, jogávamos para a bag, levávamos para a pensa, amassávamos, enrolávamos. Cada peça ali, eu acho que pesava mais ou menos uma média de uns 100 quilos. Foi uma experiência, assim, interessante, mas é cruel. Trabalho digno, mas cruel. Depois disso eu saí, retornei para a área do ensino. Eu continuei dando aula, sendo instrutor de informática, robótica, né? Utilizando aí Arduino, era bem interessante, né? Tudo isso muito novo, já com mais ou menos os meus 15 anos de idade. E eu auxiliava ali um pouco nas aulas de inglês também. Além disso, eu comecei a prestar estudo, concurso, né? Eu entrei na ETEC, Centro Paula Souza, comecei a estudar administração empresarial, me formei, sou formado, sou técnico em administração, estou na minha segunda graduação também, em gestão comercial, pelo Centro Paula Souza, né? Tenho diversos cursos profissionalizantes, especializações e por aí sucessivamente. Mas a verdade é que com a situação da minha mãe e eu tendo que conciliar todas as coisas, vale um adendo aqui muito interessante. Desde quando eu era pequeno, ainda com os meus 8, 10 anos de idade em diante, principalmente quando meu pai ele foi embora de casa, eu precisei mudar muito a minha mentalidade. E eu tenho algo para dizer a vocês,
ande com pessoas que já chegaram onde você quer chegar, que esteja voltando da onde você quer chegar, não importa se elas estão frustradas, pelo menos elas foram e têm experiência para te passar. Ou pessoas que já estão lá, pessoas que estão voltando, ou pessoas que estão indo para a mesma direção. O que eu comecei a fazer? Eu literalmente comecei a me envolver com pessoas mais velhas. Por quê? O meu objetivo era ganhar maturidade, responsabilidade, desenvolver-me como homem, como pessoa ainda precocemente sendo uma criança de 10 anos de idade. E essa foi a minha vida por muitos e longos anos. Eu lembro-me que ao ler um livro, Sun Tzu, a Arte da Guerra, eu acabei pegando uma mentalidade muito interessante que é a respeito de você estar preparado para os eventuais ataques que seus inimigos venham fazer. Com isso, eu literalmente desenvolvi uma mentalidade quanto que pessimista, digamos assim. Qual que era a minha mentalidade? Eu tive uma forma de blindar minha mente, o meu cérebro, que é todos os momentos que eu saía de casa e eu ia para a escola, para o trabalho ou qualquer outro lugar, eu saía com a mentalidade de eu vou retornar em casa e a minha mãe estará morta. Sim, eu desenvolvi esse psicológico, eu desenvolvi essa mentalidade para me blindar, me preparando para o pior, para que o baque, o impacto, fossem amenizados. E assim os tempos passaram. Eu já havia me formado na ETEC, havia concluído o meu ensino médio, e foi então que aos 17 anos de idade, no dia 19 de março, dia 15 de março, numa sexta-feira de 2019, às 4 horas e 10 minutos da tarde, a minha mãe veio a falecer. Eu lembro como se fosse hoje. O câncer já havia tomado as suas cordas vocais e ela já não falava mais. Ela conseguia sussurrar. E eu lembro que ela estava muito debilitada, não conseguia se locomover sozinha, ela precisava de ajuda, ela estava praticamente sem um dos pulmões e um outro comprometido. Então, só o fato dela se erguer e se levantar, se colocar de pé, ela ficava completamente ofegante, ela não conseguia respirar. Então, ela ficava sempre no seu cantinho ali no quarto, na sua cama. Ela, para me chamar, ela batia palmas e ela falava sussurrando ali, com a voz muito fraca, ela evitava falar porque forçava muito. Ela estava em fase terminal, mas eu lembro de uma experiência que marcou a minha vida. No meio da semana, numa madrugada, eu lembro que eu fiz uma oração. Eu falei assim para Deus: Pai, eu estou definitivamente cansado de ver a minha mãe sofrer. E com toda a minha imaturidade e ignorância, quiçá arrogância, eu falei: ou você, Senhor, cura ela de forma definitiva, ou você transfere a doença que está nela para mim, mas eu quero vê-la bem, mas eu estou cansado. E se nada disso for a tua vontade, eu prefiro que o Senhor a leve do que a vê-la sofrer. Acho que aquela foi a oração mais sincera que eu havia feito, que eu havia dito. E naquela mesma madrugada, de uma terça para quarta-feira, eu acordo com a minha mãe me chamando. Ela me chamava em alto bom tom, de voz, aquela voz ecoava por toda a casa. Eu lembro de me levantar assustadíssimo, justamente por não entender se aquilo era um sonho, uma visão, ou se aquilo realmente era a realidade. Eu saí do meu quarto e fui diretamente para o quarto dela e ela não estava. Eu ouvi novamente ela me chamando. Quando eu estou retornando, achando que era coisa da minha cabeça, quando eu me viro, ela está sentada no sofá, sobre o sofá da sala. Eu acendo a luz, eu confesso que não passava nem Wi-Fi, eu estava com um medo absurdo, porque ela não conseguia se mover sozinha, ela me chamava batendo palmas e de repente ela começa a me chamar em alto e bom som, de forma muito clara. Foi assustador. Mas as suas palavras foram: Gui, senta aqui que eu quero falar com você. Eu me assentei ao seu lado, ela disse que me compreendia e inclusive me pediu perdão pelos maus entendidos. Isso se dá pelo fato de que, devido à mentalidade que eu desenvolvi e à blindagem que eu criei, eu acabei sendo um tanto quanto grosso com ela. Eu lembro de cenas como quando ela fazia quimioterapia, os seus vasos sanguíneos ficaram horríveis, para serem achados, encontrados. E ela estava na cama, na maca do hospital, internada, onde ela fazia tratamento, inclusive, o Hospital Pérola Byton, na Brigadeiro, lá na Sé, Brigadeiro Luiz Antônio, na Sé. Ela olhou para mim com seus olhos cheios de lágrima e disse: "Você não tem dó da mamãe, não?" Eu olhei para ela
friamente respondi: não, você precisa passar por isso. Me retirei e é claro que eu desmoronei no elevador enquanto eu descia. Mas eu sempre tive o pensamento de que, por entender que talvez o câncer fosse ligado com o emocional, eu pensava que ela não podia me ver sofrer. Como seria ela olhar para mim e ver que o seu filho estava sofrendo com a sua situação? Então eu me colocava em uma posição de ser extremamente forte, extremamente frio. Mas o que eu não havia pensado é que isso também a machucava. Mas ela havia compreendido toda essa questão, nós entramos nesse mérito, nesse assunto. E eu lembro que ela me deu alguns conselhos e orientações de vida, conselho de mãe. E as últimas palavras que foram ditas por ela foi: a mãe ama muito você, a mãe vai para o hospital e eu não volto mais. Mas me prometa uma coisa, você sempre vai se lembrar de quem você é filho. Você é imagem e semelhança do Criador e é a Ele quem você serve. Quando ela terminou de falar isso, a sua aparência, que estava formidável, voltou para uma mulher que estava completamente abalada, em fase terminal de vida. A sua voz sumiu, ela se deitou. Eu lembro que ela foi para o hospital, havia uma consulta já marcada, o exame. Isso foi numa quarta-feira. Passou-se quinta, sexta-feira, às 4h10 da tarde, no dia 15 de março de 2019, ela faleceu. E por que eu estou contando isso para você até aqui? Porque no meio de muitas crises, das grandes crises, surgem grandes oportunidades. O passado traz aprendizado. Você decide o que fazer com ele. Você vai ficar carregando a dor ou você vai aprender com ela e usá-la de impulso? Bom, eu decidi usar isso de impulso. Eu não tinha mais a minha mãe para honrá-la enquanto viva. Como você, talvez, tem hoje a oportunidade de mudar a vida da sua mãe, a vida do seu pai, transformar a vida da sua família. Eu não tive essa oportunidade, mas eu coloquei algo dentro de mim mesmo. Eu estou determinado a mudar de vida e a ajudar o máximo de pessoas possíveis a conseguirem mudar a vida dos seus familiares, porque eu não tive essa oportunidade. E foi então que eu comecei de fato a buscar formas e meios de aprender a ganhar dinheiro. Até porque eu precisava de um trabalho, eu precisava de um sustento, eu não tinha mais a minha mãe, eu não tinha mais um apoio emocional, eu não tinha mais o meu pai, eu estava sozinho e eu não tinha mais ninguém. Por escolha própria, eu decidi não morar na casa de nenhum dos meus familiares. Eu neguei a ajuda do meu irmão, eu neguei a ajuda de todos. E eu decidi seguir sozinho. A verdade é que eu decidi virar homem. Foi difícil, mas eu me agradeço por essa decisão todos os dias da minha vida. E eu não me arrependo de absolutamente nada. Porque foram todas as minhas decisões que, apesar de me trazer consequências ruins algumas, me fizeram ser quem eu sou hoje. A partir daquele momento eu comecei a estudar, e enquanto eu buscava sobre como lidar com o dinheiro, eu comecei a aprender acerca de investimentos, bolsa de valores. A princípio, antes de fazer 18 anos de idade, eu não conseguia abrir uma conta na corretora, porque você precisa de 18 anos. Caso você seja menor de 18 anos, você precisa de um responsável legal para poder assinar por você, e eu não tinha esse responsável. Então eu esperei ansiosamente completar 18 anos para poder abrir minha conta na minha corretora. E a primeira corretora que eu abri foi na Rico Investimentos. Eu abri minha corretora lá e não sabia o que eu estava fazendo, cara. Eu catava o dinheiro que eu levantava trabalhando e eu só jogava lá e metia o dedo lá em comprar e comprava, mano. E aí era isso, era o que eu fazia. Não tinha uma análise fundamentalista por trás, não tinha análise técnica por trás. A verdade é que eu nem sabia que tinha home broker dentro da própria corretora, eu não sabia de plataforma de negociação, e foi basicamente isso. Eu acompanhava muitos mentores na internet, e quando eu entrei nesse mundo de investimentos, eu lembro que eu apresentei tudo isso para o meu tio, lembra? O que emprestava dinheiro para minha mãe? Eu apresentei esse mundo para ele, e ele já estando num nível superior, ele é empresário, tem a sua empresa, é um homem bem sucedido, um homem cristão, carrega seus valores. Ele conseguiu alavancar muito mais rápido, né, todos os seus resultados. Primeiro porque ele já tinha dinheiro, segundo pelo fato de ele já ser mais experiente, tem mais maturidade, né,
mais conhecimento de vida. Então ele meio que se alavancou e disparou muito à frente com relação a investimento, bolsa de valores, mercado de capitais, se formou, fez graduação, cara, um sucesso. E ele virou meu mentor particular. Até hoje nós estamos conversando, ele sempre me ajudou, sempre esteve ao meu lado, me dando bons conselhos, boas orientações, diretamente sobre investimentos, sobre mercado financeiro, sobre finanças pessoais também, que saem empresariais, né? E desde então eu comecei a me aprimorar. Nós estamos em 2024, tudo isso começou a acontecer em 2019, o falecimento da minha mãe. Então, se você for contar aí, são 5 anos de estudo, 5 anos de experiência. E eu já abro parênteses para dizer que você que vê o título sobre fazer 10 mil reais em 21 dias, acha que é fácil, você acha que é algo que vai ser extremamente rápido, cara. Para você virar médico, você estuda por 5 anos ou mais. Para você virar advogado, você estuda por 5 anos de mais, para ganhar um salário de 7 mil. Aí você acha que para você ganhar e fazer 10 mil reais em 21 dias, operando day trade, com um contrato futuro de dólar, vai ser algo fácil, cara? Vai ser um estralar de dedos? Não vai ser. Nós precisamos de tempo, nós temos que estudar, temos que nos desenvolver a cada dia mais. E foi isso que eu vim fazendo durante todos esses 5 anos. Já perdi muita grana, já perdi muito dinheiro, já testei muitas estratégias, já testei muitos métodos, já comprei muitos cursos de falsos gurus, pseudos gurus de internet. E assim, é uma trajetória, uma jornada que levou muito tempo, tá? E eu alcancei. Hoje eu obtenho resultados gratificantes com o mercado financeiro, eu opero, né? Tenho uma qualidade de vida superior à que eu tinha anteriormente, bota superior nisso. Tenho a minha empresa, a Orange Trade, desenvolvi um método CARD para poder ensinar pessoas comuns, assim como eu fui, assim como eu sou, em mudar de vida, transformar de vida. Porque se eu conseguir sair do absoluto zero, cara, você consegue também. Eu passei por todas essas situações, não foi fácil, não foi nada fácil. Claro, eu tive pessoas que me orientaram muito. Quando eu perdi a minha mãe, eu eu já estudava com uma garota, que inclusive foi uma grande amiga minha, e quando nós finalizamos o ensino médio, após o falecimento da minha mãe, nós entramos num relacionamento. Por intermédio dela, meu sogro, né, ex-sogro na verdade, ele me ensinou, ele foi um pai que eu não tive, ele me ensinou a ser um homem dentro de casa. Eu, na verdade, tinha minha identidade perdida, ele me ajudou a encontrar a minha identidade, me ajudou a encontrar quem eu sou, um homem com valores, com responsabilidades. Ele me ajudou em muitas outras coisas, né? Sempre acreditou em mim, até hoje eu tenho contato com ele. É um cara que eu vou levar para sempre, para o resto da minha vida, e eu ainda teria a oportunidade de honrá-lo grandemente. Me passou muitos princípios, me passou muitos valores, muitos ensinamentos, e foram em conversas que aconteciam durante uma madrugada por inteiro. Algo extraordinário. Eu sou extremamente grato a ele. Você sabe, quem estiver assistindo esse vídeo, quero passar aqui para te agradecer por tudo que você fez, inclusive pela confiança que você depositou. Você foi o pai que eu não pude ter. Você me ensinou a ser homem. Quando eu perdi a minha mãe, muitas coisas foram enterradas, sepultadas junto com ela. E eu, naquele momento, eu acabei sendo apenas um garoto. Eu era um garoto, como você me chamava. Eu abaixava a cabeça para as pessoas. Eu era o verdadeiro pau mandado, né? Eu lembro das suas falas. E nós conversávamos muito, seus conselhos, suas orientações. Também um grande empresário, tem uma família maravilhosa, um homem que me passou muitos valores, muitos ensinamentos. Eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer. Eu não sabia trocar uma lâmpada, me ensinou a trocar uma lâmpada, a fazer, cara, todas as coisas que um homem de fato precisa fazer dentro de uma casa. E o melhor, me ensinou a achar a minha identidade, cara. Me ensinou a achar quem realmente eu sou. Me ajudou a entender a minha identidade principal. E isso é o caminho para qualquer pessoa. Você precisa saber quem você é, né? E eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu nasci e eu fui criado para poder governar nesta terra. Uma terra que fora arrendada por nós, para nós, dada por um tempo.
para nós reinarmos, dominarmos sobre toda a terra e sobre todas as coisas que nela pertencem. Entretanto, tendo um pensamento de que nada é nosso, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, o Criador dos céus e o Criador da terra, porque dele, origem, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. E eu declaro em minha confissão de fé pública, meu credo a todas as pessoas, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu apenas sou um mordomo fiel. Tudo pertence a ele e eu aprendi a ser um administrador dos seus bens, um administrador dos seus recursos, um administrador do seu tempo, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui, não teria o meu fôlego de vida, eu não estaria apto para me levantar e ter a capacidade de estar presente agora gravando esse vídeo, né? E minha jornada ela nunca foi fácil. Minha jornada de vida ela sempre foi cercada de muitas dificuldades, mas eu sempre aprendi que todos os problemas que são gerados por nós, ou eles são menores ou são do mesmo tamanho que nós. Então nós temos a capacidade sim de resolvê-los de forma assertiva. Eu já tive empresa logo em 2021, mais ou menos. Eu abri uma empresa que me trouxe um bom retorno financeiro. Eu perdi essa empresa alguns anos depois. Nunca fracassei. Eu nunca fracassei. Eu só fiquei sem dinheiro, porque eu gerei o problema e eu resolvi o problema. Me reergui, enfrentei muitos problemas, muitas dificuldades, retomei os meus estudos, retomei o meu foco e hoje estou aqui novamente. Mas dessa vez fazendo diferente. Não cometendo os mesmos erros que me fizeram tropeçar, com a cabeça erguida, determinado, com um propósito. E o meu propósito é ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis a batalhar por si mesmas, a lutar, a ter um propósito, a ter um objetivo, a mudar de vida. Porque a verdade é que nós não somos obrigados a ficar nessa vida miserável pelo resto da vida. Eu, particularmente, não quero isso para mim, não quero isso para minha família. Eu quero mudar de vida, transformar vidas. E foi com essa garra, com essa disciplina, foi com toda a resiliência possível que eu consegui trazer uma qualidade melhor de vida para minha família. Eu comecei a estudar acerca do mercado financeiro, fui me aprofundando mais. Eu comecei pelas ações, comecei por swing trade, position trade, a comprar ações, a montar uma carteira previdenciária. Depois eu comecei a fazer swing trade, position trade, né? Então eu comprava ações, ativos e vendia ali quando batia mais ou menos 10% de rentabilidade, de lucro. Às vezes de um dia para o outro, uma semana, um mês, 2, sempre ações que pagam bons dividendos. Aí para isso eu comecei a estudar um pouco sobre análise fundamentalista, né? Contabilidade, custos. Então você precisa entender um pouco de balanço patrimonial, os indicadores como ROI, né? Liquidez, CAPEX, EBIT, DIs e por aí sucessivamente. Posterior a isso, depois de aprofundar a minha análise técnica, o meu price action, eu comecei a estudar o day trade, comecei a fazer operações estas diárias. Eu comecei pelo índice futuro, mas logo após migrei para o dólar e é o que eu sou especialista no momento. Então me especializei em contratos futuros de dólar, faço operações todos os dias, de segunda a sexta-feira, em apenas dias úteis. Eu não opero o dia inteiro, as nossas operações sempre ocorrem no período da manhã. O mercado abre às 9 e nós vamos no máximo até meio-dia. 11 horas o mercado já fica um pouco cansado ali, então geralmente a gente já nem está mais operando, né? Então a verdade é que você precisa demandar pelo menos aí 3 horas por dia de esforço, de trabalho para poder conseguir bons resultados. E sim, é possível você fazer 10 mil reais todos os meses em 21 dias úteis, trabalhando da sua casa. Você só precisa de um computador, acesso à internet e trabalhar por 3 horas por dia. Basicamente isso. Ah, mas eu vou começar ganhando 10 mil reais? É claro que não. O aporte inicial é muito baixo. Você precisa apenas de R$ 953 reais. Você faz esse aporte inicial. E se você tiver uma boa performance, como os meus mentoriados têm, com metodologia certa, você nunca mais vai precisar aportar nenhum dinheiro. Você aporta os R$ 953 reais, inicia na sua fase inicial com apenas um mini contrato.
Aí você vai fazer R$ 1.300, vai manter mais 950, que é de margem para a segunda fase, vai fazer a retirada do excedente, pagar o imposto, botar no seu bolso, vai para a fase 2, 2 mini contratos. Agora você vai fazer R$ 2.600, vai tirar os R$ 950 de margem para a terceira fase, vai pegar o excedente, colocar no seu bolso. Aí você vai fazer no próximo nível agora R$ 3.900 e por aí você vai subindo graduativamente. Tira 950, pega o restante de retirada, paga 20% de imposto, coloca no seu bolso. E você vai escalando isso. Até quanto que o day trade ele é escalável? Bom, se você for operar, né, de forma segura, sem ser rastreado pelos big players, eu recomendo até 100 mini contratos. Então você multiplica 100 vezes 1.360, quanto que vai dar? Exatamente. É possível você fazer mais de R$ 100.000 todos os meses operando day trade com mini contratos futuros de dólar. Mas isso vai demandar tempo. É por isso que quando eu falo, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Eu carrego princípios esses bíblicos, como por exemplo, você precisa entender que quando os planos bem elaborados nos levam à fartura, ao sucesso, mas o apressado sempre acabará na miséria. Você precisa de um bom planejamento. Se você tiver um mentor, melhor ainda, você vai mais rápido, porque é alguém que já chegou aonde você quer chegar. Se você tiver um método correto que esse mentor vai te passar, você vai errar menos, logo você vai chegar mais rápido ao seu resultado, né? E tudo é questão de tempo. Tenha paciência, vai aos poucos, é um montão. Você começa a escalar graduativamente. Quando você menos esperar, o tempo vai passar. A questão é que nós temos uma mentalidade de tipo, eu vou viver o hoje porque o amanhã só pertence a Deus, é verdade, e eu posso morrer, velho. Mas e se você não morrer, cara? A gente tem uma mentalidade, um psicólogo, um mindset, cara, um driver baixado, instalado na nossa mentalidade, no nosso cérebro, de que eu vou viver o hoje e que se lasque o amanhã, velho. Não é porque eu posso morrer amanhã, cara, mas e se você não morrer? E se você passar 10 anos vivo, cara? E daqui a 10 anos você olhar pra trás e ter se arrependido de ter começado hoje, mano? A oportunidade está batendo na sua porta, velho. Você só precisa iniciar e ter disciplina e resiliência e manter constância. É tempo de tela, é constância. Você tem que persistir, não é fácil, velho. Quanta grana que eu não já perdi, quantas vezes eu não parei, vontade de parar, com vontade de desistir. Depois que eu perdi a minha primeira empresa, eu já abri mais de 7 CNPJs, tentei, fracassei miseravelmente, falhei, fechei a empresa. Eu nunca fracassei, mas a empresa fechou, eu fiquei sem dinheiro, né? Então assim, mas eu nunca desisti, eu nunca abaixei minha cabeça, eu falei, vou até o fim e eu vou continuar tentando, cara. Enquanto eu não morrer, eu não paro. A verdade é essa, eu estou em constante movimento. E nós temos um plano, nós temos uma mentoria, onde eu comecei, na verdade, prestando uma assessoria financeira, passando uma consultoria financeira, mentoria financeira, finanças pessoais mesmo, né? Onde eu ensino acerca dos investimentos. Cara, pelo menos 20% de toda a sua rentabilidade você precisa poupar, você precisa investir, tá? Eu tenho da onde eu retirei todas essas informações e esses princípios. Eu posso, inclusive, entrar depois com novos vídeos falando um pouco acerca disso, né? Então, pelo menos 20% de tudo que você receber, você tem que guardar, você tem que poupar. Aí eu comecei com algumas consultorias, mentorias sobre finanças pessoais. Logo em seguida, eu comecei a ter muito resultado com swing position trade, né? Com as ações. Comecei a replicar e ensinar algum número fechado de pessoas que começaram a obter resultados, inclusive, isso é tão interessante que os meus mentoriados nunca perderam dinheiro, inclusive isso é real com relação a, principalmente, ações, né? Ações com swing position trade, mas eu precisava alavancar e crescer mais rapidamente o meu patrimônio, fui para o day trade porque ele te entrega tudo isso. E eu já tenho mentoriados, eu tenho alunos que reaplicaram o meu método de ensino, que eu apliquei e ensinei a eles, que é o método CARD. O método CARD que consiste em consistência, análise, gerenciamento de risco e disciplina, e a sua base sólida para isso é o psicológico, a mentalidade para trade. Eu ensino tudo isso, ensino setups operacionais, como utilizar a plataforma de negociação, como abrir uma conta na corretora, como montar suas operações, como fazer a pré-análise de mercado, como definir stop, definir gain, entrada, saída, condução.
tudo, cara, é literalmente do absoluto zero, porque eu vim do absoluto zero, eu não sabia de nada, eu era o tipo de pessoa que fui doutrinada a colocar dinheiro na poupança todos os meses, né? Então eu quebrei, teve quebra de paradigma, mudança de hábito, e eu passo tudo isso na minha mentoria, né, aos meus mentoriados, mas a verdade é que eu quero aumentar o meu alcance. Eu quero conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis, e é por isso que eu comecei essa nova movimentação. Abri a Orange Trade, uma empresa que é uma instituição, né, de ensino através da informação, transformando a vida de brasileiros no mercado de capitais, mercado financeiro, na bolsa de valores, exclusivamente com operações de swing position trade e day trade com mini contratos futuros de dólar, tá? E é basicamente isso. Nós estamos localizados hoje, graças a Deus, na Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Pode jogar aí, Orange Trade. Vocês vão encontrar a empresa no Google, lá na Avenida Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo. Nós estamos localizados lá, a nossa empresa, a nossa sede, o coração, o QG da Orange Trade, né? Os avanços são progressivos e eu quero te ajudar. Da mesma forma como eu mudei minha vida, da mesma forma que os meus mentoriados mudaram de vida, eu quero ajudar você também, cara. Eu estou contando a minha história para você entender que eu não sou um filhinho de papai, eu não tive recursos mirabolantes para me ajudar. Pelo contrário, cara, eu sou da favela, eu sou da comunidade, entendeu? Eu vim direto do gueto, né? Com situações extremamente difíceis, passei por muita coisa, não tive ajuda de ninguém, né? Eu perdi os meus pais, eu cresci na vida sozinho, batalhei, trabalhei duro, cara, para poder chegar onde eu tô hoje. Não foi fácil. E se eu conseguir, cara, você também consegue. Porque a maioria da parte da minha vida eu não tive um mentor de fato que vai pegar na minha mão e me guiar. E foi quebrando a cara mesmo, né? Só em alguns pontos depois, conforme a gente vai ganhando também monetariamente falando mais, nós compramos mentorias, né? Já fui para mentoria com Pablo Marçal, Érico Rocha, Thiago Fonseca, grandes mentores aí eu já sentei para poder aprender com eles. Então assim, a gente vai subindo de degrau em degrau, é nível em nível, você não pode ficar parado, você não pode estagnar. E eu quero te convidar a isso, eu quero te convidar a você se juntar à nossa equipe, se juntar, fazer parte desse time que mais cresce e se desenvolve dentro do mercado, a Orange Trade. Eu conto com você, assim como eu sei que eu estou fazendo meu compromisso público diante de todos vocês e de fato ser a pessoa mais legítima, fiel, transparente com relação a tudo, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma enganação. Eu estou colocando a minha cara a tapa aqui, publicamente me expondo, né, para que de fato haja essa confiança e que vocês venham ter resultados, vocês venham mudar de vida, sair do tradicional CLT, né, ficar preso a uma carga horária de 44 horas semanais, né, quiçá alguns até mais do que isso, trabalhando com uma coisa que não gostam, fazendo algo que você não tem paixão, preso, fazendo com que outras pessoas façam dinheiro enquanto você poderia estar fazendo dinheiro para você mesmo. Eu quero te ajudar com isso, cara. Eu sou o Guilherme Rodrigues, especialista em operações de day trade há quase 5 anos, há mais de 5 anos. Te contei minha história de vida, sou proprietário da Orange Trade, desenvolvi um método CARD. Eu quero te fazer, inclusive, um convite em especial. Se você tem interesse, assim como eu mudei de vida, em mudar a sua vida, sair da sua rotina, dessa incerteza financeira, dessa falta de qualidade de vida, de liberdade de tempo, porque operar day trade te traz liberdade de tempo. Você pode trabalhar só de manhã e ter o restante do dia livre, te traz liberdade geográfica. Se você tiver um computador e internet, você pode operar da onde você quiser, em qualquer lugar do mundo. E te traz liberdade financeira também, porque os ganhos podem ser inimagináveis. Você pode começar a fazer R$1.000 por mês, R$10.000, mas fazer R$100.000 por mês com suas operações e escalar cada vez mais. Se você quer essa transformação de vida, eu quero te convidar para uma Masterclass, é a Masterclass 10K em 21, onde eu vou te ensinar a fazer R$10.000 em 21 dias. Eu vou te mostrar, vou compartilhar com você o passo a passo, o guia definitivo para você conseguir gerar isso do absoluto zero. Vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, ao vivo, que vai acontecer no dia 10 de outubro, quinta-feira, às 8 horas da noite. Eu conto com a sua presença, as vagas são limitadas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você se inscrever, garanta já a sua vaga. Siga-nos nas redes sociais,
Guilherme Rodrigues Oficial _ ou no TikTok, isso é no Instagram ou no TikTok, Guilherme Rodrigues OFC _. Siga-nos aqui, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? E eu conto com você. E uma coisa eu quero deixar aqui bem claro, tamo junto até depois do fim. Continuamos acompanhando, tem muito conteúdo bom. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8h05 às 8h35, tem pré-análise de mercado ao vivo para vocês, mostrando uma pré-análise aí do mercado para você se preparar para as suas operações. Dia de terça e quinta-feira, às 8 horas da noite, tem conteúdo denso e novo postando aqui no canal. Deixa nos comentários se você tem algum interesse, algum assunto em específico que você queira que eu traga para vocês. Todos os dias conteúdo novo, sempre trazendo novidade para vocês. Te espero dia 10 de outubro, quinta-feira, 8 horas da noite. Cai para dentro, vamos mudar de vida, tamo junto até depois do fim. Meu nome é Guilherme Rodrigues e você está comprometido a mudar de vida. Tamo junto e é nóis.